sou Liliane, professora de língua portuguesa, e hoje eu vou ministrar uma aula sobre poemas para o 9º ano. Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à aula de leitura da semana passada, em que a professora disponibilizou para vocês alguns textos lá no Classroom e ficou um combinadinho sobre leitura. Continuar a leitura lá no Classroom. Ler os textos que a professora deu, observar a estrutura, como eles estavam dispostos, como foram escritos, quantas linhas eles tinham, são iguais aos textos narrativos que nós costumamos a ler ou eles são diferentes? Eu sei que não é a primeira vez que vocês têm contato com esse tipo de texto, né, gente? Então, eu sei que hoje nós vamos conseguir desenvolver uma boa aula e que vocês têm muito mais coisas para me contar, certo? Vamos lá? Então, poema, gente. Poema, por muito tempo, poema e poesia foram considerados sinônimos. Mas hoje nós sabemos que a poesia pode estar em todas as coisas, em todas as produções artísticas, inclusive nos poemas. Então nós temos aqui, para começar, um texto escrito lá no romantismo, na primeira geração romântica, por Gonçalves Dias. Nós temos aqui a primeira estrofe, que diz assim: minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Vocês repararam como está apresentado aqui essa estrofe? Como os versos estão separadinhos? Então, eu vou contar para vocês que isso é a chamada escansão. E aqui nós observamos o quê? Nós observamos a melodia do poema. Reparem que todos foram separados em 7 sílabas, que são chamadas 7 sílabas poéticas. Se nós fôssemos fazer a separação gramatical, com certeza não estaria assim. Como que eu posso provar isso para vocês? Aqui no primeiro verso, ó, terra, terra, está separado os 2 R's e o A. A gente sabe que na morfológica, na gramatical, a gente teria terra, certo? Então aí já é uma pista que não são iguais, porque nós estamos falando com relação à escansão, a métrica do poema. Então aqui nós temos um poema com a redondilha maior. Vocês já vão ver o que eu estou falando. Toda comunicação, mesmo a mais simples, tem uma intenção direcionada ao interlocutor. Por que será que escrevem poemas? Por que a gente escreve poema? Quantos de nós, quantos de vocês já não escreveram poemas? Ah, é mesmo, Natália? Você gosta de escrever poemas? É? Ah, já foi até publicado no município? Muito bom, muito bom. Ela é uma autora mirim, uma poetisa mirim, né? Parabéns. Então, sempre tem um interlocutor direcionado, né? A gente quer alcançar alguém através do quê? Das nossas palavras. No universo poético, isso nos leva a questionar o que pretende o poeta como emissor ao trabalhar com as palavras. Então isso já foi dito. Sempre que nós escrevemos ou falamos alguma coisa, nós temos uma intenção. E no caso, o poeta normalmente tem a intenção do quê? De mexer com as nossas emoções, de mexer com os nossos sentimentos. Ao definir essas intenções, encontramos características que alimentam um texto poético, como provocar, olha lá, emoções, despertar sentimentos diversos, criar um clima nostálgico que envolve o emissor e o interlocutor, entre outras. Isso mesmo, gente. Lembram lá que eu falei que quando eu ouço, eu leio qualquer coisa de Helena Collodi, que é uma escritora paranaense, eu lembro dos seus haikais, e isso me traz uma recordação muito boa, porque eu gostava muito e gosto muito de ler haikais, que são os textos curtinhos,
3 versos, né? 17 sílabas poéticas. Então, isso me traz o quê? Uma lembrança, uma nostalgia da infância. Eu poderia fazer poemas sobre esse sentimento, sobre o que ler Helena Collodi provoca em mim. Neste momento, nosso objetivo é abordar os principais elementos indispensáveis da linguagem poética. E, professor, o que serão esses elementos? Bom, eu pedi para que vocês observassem lá no Classroom, nos textos que eu deixei para vocês na aula passada, como foram dispostos os textos que estavam lá. Quantos versos tinham, se tinham estrofes, se eram escritos em forma de prosa, lembram isso? Eu pedi para que vocês ficassem espertos com relação a isso. Ah, é parecido com conto? A estrutura é a mesma da prosa? Então, vocês fizeram a lição de casa? Se fizeram a lição de casa, olha lá, a Juliana falou que leu. Parabéns, Juliana! Aqui nós temos um texto. Amanda lembrou, ó. Um texto que está lá no Classroom. Um texto escrito por Vinícius de Moraes. E ele é o soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento. Antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Então, vejam só que palavras lindas, né? Ó, de tudo ao meu amor serei atento, né? Olha que amor profundo que fica ali, ó, com atenção, com cuidado à pessoa amada, né? Porque ali dá pra gente observar que é o quê? É um texto feito para alguém, para uma mulher, muito possivelmente, né? Que ele ama, zela, né? E sempre, ó, com maior encanto, pensamento, tanto, atento. Observaram isso? Eu sei que eu pulei aqui, mas é que eu lembrei de uma coisa muito importante para a estrutura do poema, que é a rima. Então, atento, canto. Isso? Não! Atento, tanto. Canto. Mento. Professora, a senhora não sabe de nada. A gente tem que observar aqui, ó. Ento, anto, anto, ento. Então, se a gente fosse fazer a classificação aqui, colocar os numerozinhos, nós teríamos atento, 1, tanto, 2, canto, 2, mento, 1. Então, assim que a gente conta o quê? As rimas. Reparou que existem um número de sílabas regular em cada verso? O recurso responsável por isso é a métrica. Vejamos. A métrica ou escansão, que eu já apresentei para vocês, refere-se à contagem de sílabas poéticas de um verso. E não apenas à separação silábica gramatical. Essa contagem permite classificar os versos de um poema em diferentes categorias, como monossílabos, dissílabos, trissílabos, tetrassílabos, os pentassílabos, que são a redondilha menor, os heptassílabos, que são a redondilha maior, entre outros, gente. Versos que não seguem a métrica regular são chamados de versos livres. Na rima, a gente tem a possibilidade de ter as rimas internas e as rimas externas. É um recurso poético que se consegue através de palavras com sons parecidos, encontrados no fim dos versos, rimas externas, e no fim de um verso e dentro de outro, rimas internas.
Existem vários tipos de rimas classificadas pela composição: cruzada, interpolada, parelhas. Os versos que não apresentam rimas são chamados de versos brancos. Outras almas talvez já foram tuas, viveste em outros mundos de maneira que em misteriosas dúvidas flutuas, vida de vidas múltiplas herdeiras. Então aqui nós vemos tuas maneiras, flutuas, herdeira. Então nós temos ali as rimas no final dos versos. Nós temos a presença do eu lírico, gente. Nós temos o verso, que é cada linha do poema. Nós temos a estrofe, que é o conjunto dos versos. Nós já falamos do soneto, que foi um exemplo apresentado por Vinícius de Moraes no soneto de Fidelidade. Foi trazido para Portugal por Sá de Miranda, mas isso a gente vai estudar em outra situação. E retomando aqui o soneto de Fidelidade, nós observamos que tem 14 versos, divididos em 2 tercetos e 2 quartetos, né? Então, para a próxima aula, o que a gente vai fazer, gente? Nós vamos fazer o quiz lá no Laboratório de Informática. Muito obrigada e façam a atividade. Um beijo!